Ei, gente, boa noite. Estou numa felicidade aqui tão grande de estar com essas pessoas tão bacanas aqui comigo, né? Doutora Virgínia Werneck, doutor Jairo Bauer, né? Numa semana tão importante, gente, que é essa semana de prevenção da gravidez na adolescência. Só para fazer um históricozinho, essa semana da prevenção da gravidez na adolescência, gente, foi criada em 2019. Uma normativa de lei vinculada ao Estatuto da Criança e do Adolescente e que coloca que a semana que engloba o dia 1º de fevereiro vai ser, então, considerada a semana de prevenção da gravidez na adolescência. É sobre isso que a gente vai conversar aqui, mas antes disso eu vou apresentar os nossos convidados aqui, doutor Jairo Bauer, que tem uma agenda muito cheia, né, Jairo? Mas sempre arruma um jeitinho, né, Jairo? O Jairo é uma pessoa bastante conhecida, né, gente? Ele é psiquiatra com formação na Faculdade de Medicina da USP e também a pós-graduação na mesma faculdade. É também biólogo e tem também mestrado em evolução humana e comportamento. O Jairo é aí a nossa referência na abordagem, no acolhimento do adolescente, quando se fala especialmente dos veículos midiáticos, né? Então, ele faz um trabalho muito bonito, um trabalho muito importante, que a gente vai conversar em seguida sobre isso, né? Ele trabalha com comunicação também, né, Jairo? Há muitos anos, há 25 anos, trabalha com comunicação com esse foco mesmo, e sempre atingindo uma abrangência muito grande com o público jovem. Jairo, é um prazer estar te recebendo aqui, tá? A gente está muito feliz de estar te recebendo. A doutora Virgínia, ao mesmo tempo que é uma convidada, é também uma... Está convidando também o Jairo, né, Virgínia? A Virgínia, ela é ginecologista da infância e adolescência, muito conceituada aqui em Minas e no país todo, na realidade, né? A Virgínia, ela tem pós-graduação em ginecologia da infância e adolescência na Inglaterra e é fellow pela Federação Internacional de Ginecologia da Infância e da Adolescência. Atualmente, a Virgínia é vice-presidente do nosso comitê científico de ginecologia da infância e adolescência da SOGMIG, da Associação Mineira de Ginecologistas e Obstetras, e também delegada, né, representante da SOGI aqui em Minas, que é a Sociedade Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência. Gente, meu nome é Cláudia Salomão, eu propus esse bate-papo aqui, eu acho que vai ser bastante interessante. Eu estou representando as 3 sociedades aqui também, como presidente do Comitê de Ginecologia Infanto-Puberal da SOGMIG, como presidente do Departamento de Ginecologia da Infância e Adolescência da Sociedade Mineira de Pediatria e como vice-presidente sudeste da SOGIA, Sociedade Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência. E nós vamos conversar hoje exatamente sobre isso, né, gente? A questão da prevenção da gravidez na adolescência. Então, gente, começando aí esse bate-papo, a gente já falou, né, que desde 2019 foi instituída, então, essa lei da Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência, e a intenção dessa lei, gente, foi a normatização desse processo de reconhecimento do problema pelas sociedades civis, pelas sociedades governamentais e também pela população. Essa foi a intenção da lei, né? Então, nessa semana, a gente verifica vários órgãos se mobilizando para chamar atenção ao problema. Na realidade, a gente vem observando uma queda no percentual de gravidez na adolescência no nosso país. Essa queda ela se pronuncia desde o ano 2000, né? Vem tendo uma queda, mas mesmo com essa queda, a gente ainda apresenta números muito altos. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Lembrando, gente, que, segundo a OMS, a gestação nessa fase é uma condição que eleva o risco de complicações para a mãe, para o feto e para o recém-nascido, além de agravar problemas socioeconômicos pré-existentes, né, gente? Perpetuando um ciclo de pobreza. E isso é uma coisa muito importante, né? Especialmente no nosso país, que é um país com tantas dificuldades. Falando um pouquinho de dados, segundo os dados do nosso Ministério da Saúde no ano de 2019, gente, eu vou me ater aqui a dados de 2019, que são os dados oficiais. Eu sou muito, assim, preocupada com essa questão de passar dados, sabe? É uma coisa que me preocupa muito, no sentido de legitimar aquele dado que a gente está passando. A gente tem dados provisórios do ano de 2020,
mas eu vou passar os de 2019, que são dados já oficiais do nosso Ministério. A gente observou 419.252 partos de mães adolescentes, correspondendo, então, a 14,7% do total de nascimentos do ano de 2019. Fazendo, então, uma retrospectiva desde 2000, houve uma queda, então, de 37,2%. É uma queda importante, né, gente? Mas, apesar de bastante significativa, ainda não é satisfatória, a nosso ver. Então, a gente pode citar que 23,4% dos partos nacionais em 2000 eram de adolescentes e em 2019, 14,7%. Jairo, você que lida com esse universo de pacientes adolescentes, né, esse universo imenso de pacientes adolescentes, milhares de adolescentes através do seu Instagram, né, milhões de adolescentes através do TikTok, né, de uma forma muito interativa, midiática, fluida, com acolhimento informativo, então, dessa população. Você acredita que essa queda ela ocorreu só pela assistência governamental, de saúde, ou você acha que teve mais coisas que envolveram isso daí? O próprio comportamento do adolescente, será que ele está mais ligado, Jairo? O que você acha? Oi, Cláudia. Oi, Virgínia. Muito legal estar aqui com vocês. Virgínia, é a primeira vez que a gente faz um trabalho junto, mas a Cláudia, a gente tem sido parceiro pandêmico, a gente tem feito trabalhos quase que regulares, né, de trabalho com ginecologistas do Brasil todo. Muito legal estar com a Cláudia de novo, nas nossas férias, por enquanto, né, Cláudia? Mas muito bom estar aqui falando de um assunto que é tão importante, né, que é essa questão da gestação na adolescência. E eu acho que a gente tem uma queda, né, importante mesmo, como você trouxe os números aí, né, nessas últimas décadas, né, aqui no Brasil, mas ainda números muito altos, né, estão muito longe do que a gente gostaria, né. Em parte, eu acho que esse sucesso ou essa queda se deve, né, a ações do Ministério da Saúde, né, numa tentativa de melhorar o atendimento para essa população. Mas eu acho que também a gente começa a assistir uma mudança de postura, Cláudia. Eu acho que é uma questão do adolescente começar a enxergar um pouco melhor, né, o cuidado, a gestão com o seu corpo e com o seu futuro, né? Que é uma coisa bastante interessante, né? A gente percebe, né? Queria só citar um exemplo, fugindo um pouquinho do Brasil, né? No começo do século XXI, o Reino Unido tinha uma das piores taxas de gestação na adolescência do continente europeu. Cerca de 40 em cada 1.000 adolescentes engravidavam, né? E 10 anos depois, a taxa caiu pela metade, 50% de redução em 10 anos, né? Isso fez tudo, né, fazia parte de uma estratégia do governo inglês que chamava 10 anos para reduzir a gravidez na adolescência. E aí, assim, a gente tinha uma melhora substancial, né, na qualidade dos programas de educação nas escolas, que é um assunto que a gente tem que falar daqui a pouco, uma distribuição farta e facilitada de métodos contraceptivos, incluindo aí a pílula do dia seguinte, né, e um lento e gradual processo de mudança de postura das garotas em relação a maternidade precoce, né? Mediado basicamente por um desejo delas de estar mais tempo estudando e de investir mais na construção do seu projeto pessoal e profissional, né? Então, eu acho que essas questões, né, quando a gente volta a falar de gestação na adolescência no Brasil, e a gente tem uma dimensão importante, né, a gente ainda continua a ter um recorte social muito significativo, né, Cláudia? Eu costumo dizer que em São Paulo, né, se a gente está aqui nos bairros mais centrais de São Paulo, Pinheiros, mesmo a região central, né, você tem taxas de gestação na adolescência comparáveis às taxas europeias, né? E aí você atravessa o Rio, que não dá 10 quilômetros, você vai para os bairros mais periféricos, essa taxa é muitas vezes comparável à taxa de gestação de países da África subsaariana, assim, são muito altos, né? Então, assim, como que esse recorte social, né, que faz com que dificulta o acesso dessa menina aos serviços de saúde, faz com que essa menina muitas vezes tenha projeto de vida muito mais curto, né? Assim, ela investe menos no futuro,
futuro, ela investe mais no imediato, tem menos chance de estudar, menos chance de ficar na escola, e a gestação da adolescência, como você mesmo disse, ela perpetua esse ciclo de afastamento da menina da escola, da formação, do futuro profissional dela. Então, eu acho que a gente vem assistindo uma mudança de postura assim, e essa mudança de postura, para mim, está muito mais ligada a como eles se comunicam pelas redes sociais, essa comunicação muito mais horizontal que eles têm entre eles pela rede social, do que por uma mudança estrutural muito importante, por exemplo, da educação, né? O que a gente viu nesses últimos anos foi a piora dos programas de educação sexual na grande maioria das escolas e redes públicas do Brasil. Então, tem diminuído, acho que parte por conta de ações do Ministério da Saúde, né? E tem diminuído porque acho que melhorou a comunicação entre eles. Eles conversam melhor, eles procuram mais informação, eles têm aí, né, a internet a seu dispor, eles estão o tempo inteiro conectados, e acho que isso foi definidor nessa mudança, Cláudia. Então a gente pode dizer, né, Virgínia, eu queria ter sua opinião também, eles são muito donos do processo, né, gente? Isso é bom. Isso, a gente fala tanto em autonomia com o adolescente, eles são muito donos do seu processo e eles estão eu acho que se capacitando para cada vez serem mais donos desse processo. O que você acha, Virgínia? Eu acho que o Jair colocou muito bem a questão da informação, né? Eu acho que hoje eles são muito melhor informados do que há 10, 15 anos. Eu acho, sem dúvida alguma, a internet entrou como um fator que, se por um lado traz uma série de coisas que não são tão legais, ele democratizou, a internet democratizou muito a informação. Então, uma pessoa é capaz de obter informação sobre o que ela quiser. Hoje eu noto isso, as meninas dominam muito mais conceitos do que dominavam na mesma idade há 10, 15 anos. Então, eu acredito que esse, vamos dizer, o empoderamento do adolescente, ele podendo buscar a informação e a orientação, e saber que existem canais com os quais eles podem se informar, isso para mim é inédito hoje, né? Eu acho que não aconteceu até hoje na história uma democratização de informação como a gente tem hoje, para o bem e para o mal. Muitas vezes eles têm muita informação e aprendem pouco conhecimento, e acabam ficando muito confusos, né? Eles acabam ficando entre dois polos, uma informação muito... É o que a gente está vendo, né, no Brasil. Você tem uma informação muito positiva a favor e uma muito positiva contra. E muitas vezes os meninos não têm maturidade. Então, nesse aspecto é que eu acho que é importante um educador, um médico, alguém que consiga organizar as informações e deixar com que eles sejam realmente detentores do conhecimento e não só da informação. É isso mesmo. O Jairo tocou num ponto, né, importantíssimo. As ações do Ministério da Saúde, a gente vem vendo aí um esforço, né, para que a gente possa abranger essa população de uma forma mais, vamos dizer, formatizada, né? Vamos dizer assim, né? No sentido de programas, no sentido de acesso, porque, gente, a gente está lidando com uma população rígida, né? A gente fala isso muito nas aulas, né, Jairo? O adolescente, ele é o indivíduo mais rígido de todos, né? Ele adoece menos que a criança. Meu pai já falava isso quando pediatra, né? Tempos atrás, ele já falava: a criança adoece muito, o adolescente adoece pouquíssimo, do ponto de vista orgânico. E é uma realidade isso. Então, isso permitiu, há muitos anos atrás, que houvesse uma lacuna de atendimento, uma população que não precisava ser atendida, né? Pela saúde pública. Não vamos gastar dinheiro com a saúde do adolescente, porque ele é rígido. Então, a gente está vendo que, apesar de rígido, ele tem muitas questões a serem resolvidas, e isso é importante. O Jairo tocou num ponto importantíssimo, que realmente a gente percebeu uma queda da abrangência nas escolas, infelizmente, em relação aos assuntos vinculados à sexualidade, né? E a família, Jairo? Você acha que os pais hoje têm uma plasticidade um pouco maior na hora de estar lidando com esses adolescentes? Ou você acha que os adolescentes é que estão
às vezes, favorecendo essa plasticidade um pouco maior dos pais, eles estão sacando que tem que entrar um pouquinho no universo do adolescente e serem mais abertos, né, Jairo? O que você acha? Como é que você acha que está essa população de pais hoje? Eu acho que a população de pais está melhor, né, do que as gerações anteriores, e eu acho que esse adolescente de hoje, totalmente conectado, ele é mais descolado também, né? Então ele se coloca melhor, ele consegue muitas vezes fazer valer a vontade dele, ele consegue, com um jogo de cintura, trazer a mãe, né, ou o pai, ou os pais, né, para essa discussão de sexualidade ou para as necessidades dele. Então, eu percebo que esse adolescente ele se mexe mais para conseguir o que ele quer. Aonde ainda pega, né? Eu acho que assim, se a gente for lembrar de todos nós adolescentes, a gente era mais envergonhado, né? A gente era mais tímido, né? A gente está mal saindo da casca do ovo, né? Então a gente ainda, né, tem vergonha de ir no médico. Os serviços de saúde, se a gente for pensar nos serviços de saúde públicos, né, via de regra, eles não são friendly, né, amigáveis para os adolescentes, né? Tem aquela fila, tem, de repente, a amiga da mãe que é enfermeira, que trabalha no posto e que pode contar para a mãe que ela foi lá. Então, ele se sente vulnerável, ela se sente vulnerável, o menino dificilmente vai ao médico, né? O adolescente, o garoto adolescente dificilmente vai ao médico. Alguns estudos da Sociedade Brasileira de Urologia mostram assim, uma questão de busca do urologista, por exemplo, com um objetivo episódico ou mesmo contínuo muito, 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 muito raro, né? Muito eventual, né? Acho que pouco mais de 5%, 6% dos meninos já tinham ido ao urologista ou procuram um urologista, muito pouco, né? Enquanto as meninas, a gente tem esse tráfego melhor, né, com o ginecologista, né? Mas, mesmo assim, para eles, assim, vencer essa questão da vergonha, da timidez, do embaraço, do constrangimento, é um grande pulo do gato nesse momento da vida deles. Agora, uma vez que eles começam a conseguir vencer isso, né, e tem muito adolescente que já é mais expansivo, que já é mais tranquilo para lidar com essas questões, eles conversam mais entre eles, isso também facilita, naturaliza um pouco mais a discussão, né? Eu acho que eles conseguem chegar para os pais e para as mães, né, também uma geração que já foi mais trabalhada, né, Cláudia? Se a gente pensar em pais de adolescente hoje, eles têm aí, né, 40 e poucos anos, né? Então, assim, é uma geração que há 20 e poucos anos a gente já falava muito. Quando eles eram adolescentes, a gente já falava muito com eles. A gente, digo assim, na sociedade como um todo. Então, é uma geração mais arejada, né? Então, eu recebo volta e meia dúvida de menina que conta que a mãe ajuda no processo da busca dela pelo ginecologista, ou ela precisa colocar o absorvente interno, ela pede ajuda da mãe se ela não consegue, ou ela está com uma dúvida em relação ao namorado, ela vai tirar com a mãe, né? Então, a gente tem esse grupo de meninas que já consegue esse diálogo, né? E a gente tem um grupo de meninas que também ainda não estão nesse patamar, né? Então, muita dúvida de menina que quer ir ao ginecologista, mas tem um monte de vergonha de pedir para a mãe, né, ir para o ginecologista, porque a mãe vai desconfiar que ela já está transando ou que ela está pensando em transar. Então, ainda tem essa questão, né, do constrangimento. Isso, né? Assim, menos comum, né? Eu vejo no consultório, eu não lido com essa realidade há muito tempo. A maioria é um viés, né? Eu acho que eu tenho um viés porque, como eu trabalho com adolescente, eu acabo recebendo meninas que já vêm encaminhadas. Mas eu acho muito... Isso eu sinto como uma coisa mais rara hoje, né? Eu acho que é bem menos comum do que já foi, né, se a gente pensar, mas até contei uma vez isso para a Cláudia, Virgínia, acho que a gente posta vídeos diários lá no TikTok para falar com esse adolescente, essa adolescente de 9, 10, até 14, 15, 16 anos. O vídeo mais visto da gente até hoje era um vídeo em que a menina contava para mim uma situação que ela, enfim, né, tinha se envolvido numa relação com o menino e a mãe não sabia, ela queria ir no ginecologista, ela precisava ir no ginecologista, ela morria de vergonha de pedir para a mãe e ela pediu uma dica do que fazer, né? Eu falei, conversa com a tua mãe, fala que você precisa ir para o ginecologista, mas não fala exatamente o motivo. E chegando lá, você
você tem seu momento de privacidade com o ginecologista e você resolve todas as suas questões, as suas dúvidas e tal. E aí, assim, a coisa engraçada foi que os outros, né, que interagiam com a gente, né, porque no TikTok, assim, todo mundo comenta, ou pode comentar, olha lá, o doutor está ensinando ela como dar o drible na mãe, mas, olha a dica, tá? Mas é curioso, assim, né? Porque assim, eu também, para mim é uma coisa superada, mas assim, eu acho que ainda a gente tem menina que esbarra nessa questão, né? Onde procurar o ginecologista, né? Isso é verdade. Eu falei, eu acho que eu tenho um viés, que é o fato de ser uma ginecologista, assim como a Cláudia, que trabalha com adolescente. Então, a gente já tem isso aí, quem chega já chega canalizado diretamente para esse atendimento. Mas você tem razão. Mas que bom que seja essa tendência mesmo, né? Porque o caminho fica tão mais fácil para elas, né? Acho que fica tão mais tranquilo, né? Ô, Jairo, você colocou uma coisa aqui que você sabe que me deu um clique assim. Uma coisa importantíssima, que eu acho que a gente pode emparelhar aí com essa questão toda que a gente está falando da mídia, da importância da informação através dos canais que são familiares aos adolescentes, né? Que é a questão... Quem que é a mãe de hoje, né, gente? A geração da mãe de hoje, ela já tinha anseios em relação a isso tudo que a gente está falando, né? Então, ela vai ser mesmo uma mãe mais compreensiva, porque ela passou pelo início desse processo de liberdade sexual, de escolhas, né? Então, a gente está com uma mãe que está colaborando com esse processo de queda da gravidez na adolescência. Vocês não acham que pode ser um ponto importantíssimo esse, né? A Virgínia falou, um canal que já tá um pouco mais fluido na família. Talvez menos com o pai, né, gente? Mas com a mãe eu acho que está bem mais fluido, né? E isso é importante. Eu acho que elas são, então, a gente pode falar que elas são grandes colaboradoras aí desse processo também, né? Jairo, então eu acho que a gente está chegando a uma conclusão aqui, talvez que acompanhar as tendências dos meninos e das meninas, inserir o menino também, né, na hora que ele está participando dessa mídia com você, é uma maneira desse menino, né, desse adolescente masculino que não vai ao médico porque ele não adoece a princípio, né, é uma maneira dele ser inserido num contexto informativo que é familiar a ele e que a companheira está também, né? Então, assim, você acha que, seguindo essa tendência deles, a gente tem uma chance maior de sucesso nessa abordagem do adolescente em relação a método contraceptivo, sexualidade, exercício, um exercício satisfatório da sexualidade, né? O que você acha? Eu super acho, super concordo com você. Lembrar uma coisa que você sempre fala, e eu aprendi muito com você nessas aulas que a gente andou dando para os ginecologistas, a história de ter a mãe como uma grande aliada no processo de adesão da garota à consulta ginecológica, né? A mãe, às vezes, é uma ponte fundamental nesse processo e também ela colabora com a autonomia da garota no momento em que ela percebe que tem que ter um espaço em que a garota fica só com o ginecologista e é um espaço, né, de autonomia, de independência, de cuidado com a vida que ela vai começar, né, a desempenhar, né, nesse momento da vida dela, né? Então, eu acho que você fala uma coisa muito importante dessa história da mãe como uma grande aliada. E aí, Cláudia, eu queria pegar carona nessa tua pergunta e nessa tua fala para a gente pensar o seguinte: em casa, né, eu acho que devia ser meio a meio, né? Não estou defendendo que isso é papel da mulher. Eu acho que o pai tinha que estar ali presente meio a meio, arregaçando as mangas e ajudando no processo. Mas a mãe é uma potente agente de transformação também do comportamento dos meninos, né? A partir do momento em que ela também, né, passa a informação, dá os puxões de orelha quando precisa dar, né, divide com o menino a preocupação que ela tem e como ele vai cuidar da vida sexual dele e da importância dele se responsabilizar também, né, pelo que está acontecendo ali no momento com a menina, né, eu acho que é um passo muito importante. Talvez a mãe
Eu acho que já tem muito pai descolado que faz isso, né? Que entende o processo, que venceu essa coisa desse machismo tradicional, né? Que é um pai mais antenado com as necessidades de homens e mulheres no século XXI. Né? Tem pai que está nesse ponto, mas tem pai que ainda não chegou lá. E aí a mãe tem um papel muito importante em ajudar na formação desse menino. Né? Porque esse menino, além de ser o menino que vai engravidar, ou que pode engravidar essa menina, é o cara que vai ser pai daqui a 20 anos, né? Então, e vai ser pai de adolescente daqui a 25 anos. Então, a gente está trabalhando com uma geração de pais melhores também, né? Então, acho que essa mudança de padrão, de comportamento de uma geração tem muito a ver com essa formação em casa, com o que está sendo trabalhado e discutido em casa. Então, acho que em casa é a célula básica ali para a gente conseguir empoderar meninas e meninos, né, para que eles tomem conta da vida sexual, né, de uma forma compartilhada. Porque tem isso, né? Era muito assim, o menino chegava, fazia o que ele queria, colocava a pressão, não estou a fim de transar de camisinha, se você quer ficar comigo vai ter que ser sem camisinha, se você não toma pílula, você que vai lá tomar, problema seu. Ele participava muito menos. E eu acho que hoje o menino já é cobrado e participa muito mais, né? Essa menina não é uma menina que deixa passar barato, né? Ela vai lá e cobra, ela exige, ela quer essa coisa compartilhada. E se a mãe, né, ajudou em casa, de novo, hein? Não que eu acho que o pai não tem que fazer isso, eu acho que o pai tem um papel fundamental, mas é que eu ainda acho que a mulher dessa geração de mães de adolescentes é uma mulher que lida melhor com essas questões de sexualidade, de comportamento, de machismo, né? De posição dela na sociedade, muito melhor ainda na média, tá? Do que o parceiro dela. Então, acho que ela tem um processo, ela tem um papel nesse processo de transformação bem importante. Assim, a gente vai ter uma geração mais melhores, eu não tenho dúvida. A Virgínia coloca muito uma coisa que a gente conversa também, Jairo, mas a Virgínia sempre faz questão de colocar a questão do acolhimento da mãe, né, Virgínia? No consultório, você pode acolher, na hora que você acolhe, depois até fala com ela, olha, a senhora espera um pouquinho, ou você espera um pouquinho ali fora, tal, que eu quero conversar sós com ela, mas o acolhimento da mãe é muito importante, porque isso traz um grau de confiança dela no processo e de participação, né? Que é o que a gente quer, né? E ela vem trazendo aquela filha, muitas vezes, assim, ela meio contrariada, assim, não acha que a menina precisa ir no ginecologista e fica meio desconfiada. E quando a gente acolhe essa mãe, fala, não, entra, tem algumas coisas que eu gostaria que você me informasse da história dela, da história familiar e tudo, a mãe se sente presente naquele atendimento, naquela promoção da saúde ali, ela fica bem tranquila, se fala, bom, agora acho que está tranquila, eu gostaria de bater um papinho só com ela. E ela sai, eu nunca tive uma relutância da mãe em sair da sala, né? Assim, nunca tive. Eu sempre deixo ela muito à vontade, ela tem o seu momento ali, depois ela vai embora, porque é importante essa mãe, ela vai ser importante na manutenção do atendimento dessa menina em casa, né? Ela vai ajudar a prover o anticoncepcional, ela vai, como o Jade falou, pontuar coisas com relação ao comportamento sexual. Então, acho que é importante, essa mãe tem que estar junto. Eu acho que a mãe, para mim, é uma grande aliada. Ela é uma promotora de saúde historicamente, né? A mulher é uma promotora de saúde. E, sem dúvida, com um viés muito de afeto junto. Então, acho que isso é bacana. E a gente fala muito com as mães, né, Virgínia? Olha, gente, vocês não têm que concordar em tudo, não. Né? Não é exatamente colocar um posicionamento à mãe e achar que tem que sair com as coisas assim. Minha filha tem que sair com a ideia cambiada, vamos dizer assim, né? Trocada. Não, e nem o contrário, a filha ter a certeza, não, eu tenho que fazer minha mãe mudar de ideia. Gente, vai ter situações em que as posições vão continuar as mesmas, mas se for respeitada a harmonia, o tom, né, e o respeito especialmente à individualidade do indivíduo, eu acho que se a gente conseguir promover essa harmonia, a gente já está fazendo um trabalho muito grande. Eu acredito. Eu falo muito o seguinte, eu falo, em geral, quando estão as duas, eu falo, todo mundo quer ser respeitado. Você na sua posição e ela na posição dela.
Então, vocês duas vão ter que achar um canal para se comunicar aí, porque as duas têm a sua posição e vocês precisam ser... Uma tem que respeitar a outra. E eu acho que isso funciona, né? Passar essa bola para elas. Gente, o nosso papo está chegando ao final aí, né? O nosso tempo está esgotando, ai que pena, né? Eu queria que vocês passou rápido, né? Vocês dois se posicionassem, Jairo aí primeiro, aí um recado final que você queira deixar, Jairo, sobre tudo isso que a gente conversou, né, Jairo? Eu acho um tema super importante, eu acho que a gente vai continuar a trabalhar nele por muito tempo, né? A gente tem questões, de novo, questões sociais muito importantes no país, né? Que eu acho que, à medida que a gente consiga uma melhora do cenário econômico, do cenário social no país, a gente tende também a ter uma melhora dessa questão das taxas de gestação na adolescência, né? Tem alguns estudos muito legais que mostram isso, né? Quando você consegue aumentar um pouco a renda familiar, né? Você dá mais condições para essa menina começar a estruturar um pouco melhor a questão do investimento dela em estudo, em trabalho, em futuro profissional. Ela adia muitas vezes esse processo de maternidade, né? A gente não falou muito hoje aqui, mas assim, boa parte dessas gestações que acontecem entre as meninas adolescentes não acontecem casualmente, né? Muitas vezes são gestações planejadas, desejadas, porque elas enxergam, muitas vezes, nesse processo de maternidade, uma posição social importante. A gente ainda tem essa questão no Brasil, né? A gente tem a questão da violência sexual, que a gente não falou também, que a Cláudia sempre fala, né? Que é uma coisa muito importante, que muitas vezes também é responsável por parte desses casos de gestação na adolescência, né? Uma situação que a gente ainda precisa endereçar com mais firmeza aqui no Brasil, né? Então, a gente tem aí, né, alguns focos importantes para a gente continuar, mas é um tema super bacana, né? Super importante da gente discutir. E a ginecologista, a gente sempre fala isso, né, Cláudia? A ginecologista, se tudo der certo, a ginecologista vai ser o único médico na vida dessa mulher por muitos anos, né? Descontando uma dermatologia, tal, de vez em quando, que homens e mulheres vão, tal. se tudo caminhar bem, né, a ginecologista é possível, ou a ibiatra, né, claro, possivelmente são os únicos médicos com quem ela vai falar durante muito tempo, né? Então, é importante, né, que se crie esse canal de comunicação, que a gente consiga falar melhor com ela, e que a gente estimule essa conversa em casa, né, que a Virginia colocou também, né, essa questão de ter esse respeito mútuo e esse canal, né? Se a gente não conseguir resolver todos os conflitos de uma família, que a gente nunca vai conseguir, pelo menos a gente deixa esse canal de comunicação aberto, né? Para que elas possam se entender e falar mais sobre esse tema, né? Acho que esse é meu recadinho final. Adorei estar aqui com vocês. Também. Achei ótimo. Virginia, final também, eu acho que é um tema que tem muitas faces, né? Sem dúvida alguma, a questão social é um pano de fundo. A gente sabe quando você dá educação, você abre portas, você abre perspectivas, e quem tem perspectiva dificilmente vai deixar que as coisas aconteçam. É claro que a gente nunca vai conseguir zerar, né? A adolescente, ela é impetuosa, muitas vezes esse controle não vai existir e vão acontecer. Mas, no geral, quem tem uma perspectiva, quem tem um projeto de vida, quem enxerga um futuro, dificilmente vai deixar de se cuidar nesse aspecto. Mas eu vejo com bons olhos que as coisas vão mudando. Eu acho que a gente tem que valorizar, sim, os ganhos, né? Eles são importantes. A queda dos números de gestação na adolescência, de alguma forma, nos dá um alento, uma perspectiva de que talvez a gente esteja num caminho que vai acabar dando certo, né? Então, eu gostei desse olhar um pouco mais positivo sobre a questão do que só falar do negativo, que a gente sabe que é dos impactos da gravidez da adolescência para a menina, para a família, para a sociedade como um todo, e por isso nós todos temos que abraçar esse tema e tentar mudar o que for possível, né?
Muito bem, gente. Agradeço a vocês dois muito. Eu acho que trabalhar com adolescente é uma oportunidade ímpar, né, gente? O Jairo sabe aí, a Virgínia também me conhece tanto, que você sai do atendimento do adolescente, você cresce, né? Porque você percebe que você fez diferença nesse processo e você percebe que a adolescente se entrega, que a adolescente deseja estar ali com você. Isso é muito importante, né, gente? Eu acho que eu e a Virgínia, Jairo, a gente faz um trabalho hercúleo aqui em Minas, que há muitos anos, né, Virgínia, de uma jornada, eu já até contei para o Jairo isso, uma jornada bienal aí, de adolescência e ginecologia da infância e adolescência, para tentar preencher um pouquinho essa lacuna que a gente sabe que existe na formação, né, da pós-graduação dos médicos, né, em relação ao atendimento de adolescente. Porque, gente, a população infanto-puberal do nosso país corresponde a 25% praticamente da nossa população, né? 24% da nossa população. Então, é um mundo de pessoas aí que a gente tem esse compromisso, né? Eu agradeço muito a vocês, foi um papo muito gostoso, muito importante também, né? E que as pessoas que nos ouçam, tenham vontade de participar desse processo de alguma forma, né? Os profissionais de saúde, porque a gente sabe, né, gente, que não precisa ser ginecologista exatamente para estar atendendo adolescente, não precisa ser pediatra para estar atendendo adolescente, né? Um médico que se familiarize, que seja aberto ao atendimento de adolescente, que especialmente goste de atender, ele tá aí capacitado para aprender a lidar com essa população e ajudar muito, né? E que ele aproveite as oportunidades, né, Cláudia? Eu acho que qualquer profissional que tiver diante de si um adolescente deve aproveitar a oportunidade para criar ali uma semente do autocuidado, eu acho que é um campo para ser fertilizado, do adolescente. Então, a gente não pode perder a oportunidade, porque para muitos vai ser a única oportunidade de ser visto. O Jairo fala muito isso, né, Jairo? É o único médico, né? E parabenizar o Jairo aí por esse trabalho, viu, Jairo, que você faz, que é um trabalho realmente maravilhoso, viu? Um trabalho, assim, especial, vou dizer assim, com os nossos garotos, as nossas garotas aí. Gente, obrigada, boa noite a todos, tá?